Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos meditamos na bendita palavra de Deus. Convido você para que abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Estamos há média de 3 meses meditando nessa carta, estamos na reta final, no último capítulo de número 4. Hoje nós vamos meditar nos versículos de 1 ao 9. E se Deus assim nos permitir, muito em breve finalizaremos o estudo desta carta. Vamos orar primeiramente. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui, Pai, mais uma vez, para juntos estudarmos a Tua palavra. Mas sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra tem poder de transformação. Por isso nós clamamos a ajuda dos altos céus. Para que o Senhor, Pai, com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente, os nossos lábios e unja-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito, para que ao pregar a Tua palavra não falemos nós, mas que o Espírito Santo fale o nosso coração através da Tua palavra, pelo intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Amados, hoje eu quero falar com vocês o tema Vivendo o Verdadeiro Evangelho. Nós, nos últimos 3 domingos, nós refletimos nesta palavra do apóstolo Paulo, foi no capítulo 3. Primeiro nós trabalhamos sobre o permanecer no verdadeiro evangelho. Depois nós trabalhamos sobre discernir entre o falso e o verdadeiro evangelho. E também trabalhamos sobre conhecer o verdadeiro evangelho. Hoje nós vamos falar sobre viver o verdadeiro evangelho. Esse é o tema da nossa reflexão. Vivendo o verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? É o evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você nesta oportunidade sobre viver o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho ele nos ensina muitas coisas. E eu quero compartilhar com você nessa oportunidade 4 verdades de fundamental importância. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, o verdadeiro evangelho nos mantém firmes. Veja comigo o capítulo 4, verso 1, que diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudades, minha alegria, coroa, permanecei assim, firmes no Senhor. O apóstolo Paulo, ele bate nessa tecla com convicção, com paixão, com ardor no coração, com a certeza de que ele está fazendo a coisa certa. Ele diz para nós, o verdadeiro evangelho vai fazer você ficar firme. Eu lembro das primeiras vezes que eu comecei a frequentar uma igreja. Você me vê hoje com a Bíblia na mão? Você me vê hoje no púlpito pregando? Você me vê na casa dos irmãos fazendo culto, aconselhando pessoas, fazendo casamento, pregando em culto fúnebre, pregando em aniversário de igreja, e vê em vários lugares. E quando você vê, fala assim, poxa, esse rapaz tem o dom da fala. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso não era assim. Você tem uma pessoa que detestava e não conseguia sair com uma frase sequer em público, era eu. Um dia, nas antigas uniões de treinamento da nossa igreja, eu falei com o professor, disse, eu vou lá no quadro colocar a frase, mas deixa eu ir com a Bíblia aberta. E eu fui com a Bíblia aberta e não sabia. Não consegui escrever um versículo bíblico no quadro. Era um desastre. Mas Deus tomou a minha vida pelas suas mãos, modelou-me, moldou-me, transformou-me e falou, quero mudar você. Quero que você seja pregador do evangelho. Por isso eu amo a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, a ressurreição de Jesus. Porque o evangelho,
ele nos mantém firmes. Eu não tinha na minha casa onde eu morava, eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não tinha irmãos, eu morava sozinho, ou às vezes com algum colega. Mas os primeiros anos do Evangelho eu morei sozinho. Passei por tentações, por provações, por críticas, por perseguições, mas por que eu conseguia ficar e não desistir? É o que a palavra de Deus está mostrando aqui. O apóstolo Paulo fala assim, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudades. Aí ele coloca, minha alegria e coroa. Coroa é algo que só os campeões recebem. Paulo fala que a igreja de Filipos é a coroa dele. Nós somos a coroa de Cristo. E ele fala, permanecei assim, firmes no Senhor. O verdadeiro evangelho, ele faz nós nos mantermos firmes. Podemos passar por lutas, podemos passar por provações, por dificuldades, mas o Espírito Santo nos dará força. O Senhor Jesus nos dará esperança. E essa convicção encherá os nossos corações de convicções para continuarmos fazendo assim a vontade de Deus. Viva o verdadeiro evangelho, que ele vai fazer você ficar firme na rocha que é Cristo. E a segunda verdade que eu quero destacar por você nessa oportunidade, o verdadeiro evangelho nos mantém pacíficos. Além da firmeza, ele transforma você num cidadão pacífico. Os versículos 2 a 5 nos mostram isso. O apóstolo Paulo visualizou que tinha um problema na igreja. Alguém falou com ele, olha, tem algo dentro da igreja que você não vai gostar. Tem duas irmãs que criaram uma divisão na igreja. A irmã Évodia e a irmã Síntica. E Paulo diz, eu suplico a essas duas irmãs que entrem em acordo no Senhor. Paulo está mostrando aqui, não é para excluir essas irmãs. Não é para repreender e criticar, mas é para convidá-las para que entrem em acordo. Para que façam as pazes, para que vivam a união com Cristo em primeiro lugar e depois a união uns com os outros. O texto continua. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalham comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Quando Paulo quis trazer a memória dessas duas irmãs, que elas deveriam se reconciliar e viver o evangelho na prática, ele chamou um líder da igreja, o qual ele não menciona o nome, que ele chama de companheiro, verdadeiro companheiro. Ajude essas irmãs, porque essas irmãs, elas trabalharam comigo. Elas têm uma história, elas fazem parte do corpo de Cristo. Você tem que ser pacífico, ele está dizendo para esse companheiro. O nome dessas irmãs, juntamente com o nome de Clemente e de muitos outros, não está numa lista de membros da igreja, está no livro da vida diante do Cordeiro na eternidade. Por isso, o Evangelho, ele ensina nós a sermos pacíficos, manter a pacificação. E ele continua, faça isso com alegria, alegrai-vos no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Há um chamado a viver o Evangelho com alegria. E ele diz ainda no verso 5, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Percebem que o apóstolo Paulo não mantém muito foco nas duas irmãs problemáticas. Mas ele mantém o foco naquilo que o Evangelho faz na vida de um problemático que coloca a sua esperança em Jesus Cristo. Meu querido amigo, minha amiga, meu irmão, você que me conhece, você que não conhece, não sei quando você vai ouvir essa mensagem, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus te orienta. Viva o verdadeiro evangelho
com firmeza e de forma pacífica. Dentro das nossas igrejas sempre vamos encontrar algumas pessoas que vão ter dificuldade de relacionamento. Vai ter, às vezes, dificuldades doutrinárias. E o apóstolo Paulo, ele orienta com convicção, com paixão. Ajude essas duas irmãs. Talvez é você que está precisando de ajuda hoje, meu irmão. Mas o importante é que a palavra de Deus chegou ao seu coração para trazer alento para a sua alma, para trazer paz para o seu coração, para mostrar a você que o verdadeiro evangelho, além dele manter você firme, ele mantém você pacífico. E eu quero agora compartilhar com você uma terceira verdade nessa porção das Escrituras. O verdadeiro evangelho nos mantém em oração. Veja os versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. O texto continua a dizer para nós no versículo 7, o que vai acontecer com aquele que, em vez de alimentar a ansiedade, o medo, a tristeza, ele coloca tudo nas mãos de Deus. O verso 7 diz assim, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Dizem que a ansiedade é o mal deste século. Mentira. A ansiedade é o mal de todos os séculos. Mas a verdade é que Jesus é o bem, é a esperança, é a paz, é a alegria de todos os séculos. O apóstolo Paulo mostra para aquela igreja que talvez o que estivesse acontecendo com aquelas duas irmãs fosse uma ansiedade quanto ao futuro da igreja, quanto quem seria o futuro pastor, já que Paulo estava na cadeia. Não sabemos o que era. Mas Paulo fala, não fiquem ansiosos. Não, por favor. Vá a Jesus Cristo. Ele conhece você e ele tem capacidade de fazer muito mais do que você pede. Suplique a ele em oração e já começa a dar graças a Deus. Você vai experimentar a paz. Essa paz, ela vai ser tão grande que ela vai estar além do seu entendimento. Por quê? Porque essa paz é a paz de Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, eu convido você para que juntos em oração clamemos ao Senhor Jesus para experimentarmos essa paz em nossos corações. E a última verdade que eu quero compartilhar com você nesta oportunidade, o verdadeiro evangelho nos mostra um caminho mais excelente. Veja comigo os versículos 8 e 9, que diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Há uma tendência da nossa ação, reação, da nossa vida, focar naquilo que é negativo, naquilo que é triste, naquilo que traz mal para a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, inspirado por Deus, ele fala, irmãos, alimente a vida de vocês com o que é verdadeiro, com o que é honesto, com o que é justo, com o que é puro, com o que é amável, com o que é de boa fama. É isso que vocês têm que buscar. É isso que tem que ser o alimento das vossas almas. Não podemos abaixar a cabeça e pensar, tadinho de mim. Eu sou tão pequeno. Você é pequeno, mas você tem um Deus grande. Você sabe pouco, mas Deus sabe todas as coisas. Então levante a sua cabeça
e olhe para o caminho, que o verdadeiro evangelho, ele mostra para nós um caminho mais excelente. Finalmente o verso 9 diz assim: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Eu acho tão interessante essa convicção do apóstolo Paulo, que ele fala assim, ó, o que vocês aprenderam comigo, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram de mim, pratique isso. Eu não estou dizendo para vocês fazer nada diferente do que eu faço, diz ele. Faça apenas o que eu fiz. E sabe o que vai acontecer? Eu tenho convicção, diz o apóstolo Paulo. E eu posso dizer para você também. Eu, Leonardo, tenho essa convicção. Porque é a palavra que diz: o Deus de paz estará com você. Nesse mundo caótico de guerras, de violência, de incredulidade, de falta de amor, o bem mais precioso que alguém pode ter é a paz de Jesus no coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu encerro essa reflexão desafiando a você a viver o verdadeiro evangelho, a viver contente com a palavra de Deus ensina. Que Deus assim te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um forte abraço, até a próxima oportunidade. Se esta palavra falou o seu coração, compartilhe com outros, para que outros sejam abençoados. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.